Olá pessoal, tudo bem? Que bom ter vocês aqui de novo no canal. E hoje eu vou falar sobre um tema que tem ardido no meu coração durante alguns dias e eu venho meditando sobre isso. São os níveis de fé. Então, na palavra de Deus, nós conseguimos enxergar vários tipos de fé, níveis de fé. A gente vê pessoas com atitudes de fé em níveis diferentes. A gente consegue ver isso claramente aqui. A gente vê a história de um pai clamando pela libertação do seu filho e ele chega diante de Jesus e clama a Jesus que ajude e que liberte aquele filho. E Jesus fala para ele: se tu creres, tudo é possível que crer. E aquele pai responde a Jesus: eu creio, Senhor, mas me ajuda na minha falta de fé. E aí Jesus cura, liberta aquele menino. Mas essa exclamação, essa frase desse pai é muito bonita, uma frase linda e super autêntica e realmente sincera, Ele chega diante de Jesus e fala: me ajuda na minha falta de fé. Então a gente vê um homem, um pai, clamando ajuda na sua falta de fé. E aí, por outro lado, a gente vai ver a história que Jesus chega diante de um centurião, um homem romano, um homem que nem cria, não era nem judeu, não era do povo de Deus, vamos dizer assim, daquela época, um servo que estava doente. E ele chega diante de Jesus e Jesus fala: eu vou lá na sua casa para curar o seu servo. E o centurião fala para Jesus: não, Senhor, eu não sou digno que o Senhor vá na minha casa, mas basta uma palavra tua e o meu servo ficará curado. E Jesus disse para aquele homem que ele nunca tinha visto tamanha fé em todo Israel. Então, aquela fé daquele homem chamou a atenção de Jesus, ao ponto de Jesus elogiar aquele tipo de fé. E depois, o que eu também quero citar aqui, e aí é o máximo, do que a gente tem, é Jesus. Jesus, quando ele vai multiplicar pães, quando ele vai ressuscitar Lázaro, são milagres absurdos na palavra de Deus. Ressuscitar um morto já há 3 dias, quarto dia, já cheirava mal, e multiplicar 7 pães para alimentar uma multidão. Mas tamanha a fé dele, a confiança em Deus Pai, que diz a palavra de Deus que ele levanta os pães para o alto e dá graças a Deus antes de realmente visualizar a multiplicação dos pães. É a mesma coisa quando ele ressuscita Lázaro. Ele olha para os céus e agradece a Deus e diz ao Senhor que ele dá graças a ele porque ele sempre ouve as orações de Jesus. E Lázaro ainda não tinha ressuscitado. Deus ainda não tinha ressuscitado Lázaro. Então, é um nível de fé de já agradecer antes de ver. Tamanha fé, Então, a gente tem um nível de pouca fé, que aquele pai pede ao Senhor que aumentasse a fé dele. A gente tem uma fé de um centurião, que nem judeu era, mas disse a Jesus que bastava uma palavra dele, que o servo dele ficaria curado. E você tem uma fé como Jesus, que já agradece antes de receber o milagre. Então, nitidamente a gente tem esses níveis de fé, E eu queria aqui também falar que a fé, ela é um fruto do Espírito Santo. A palavra de Deus vai dizer que o fruto do Espírito é alegria, perseverança, longanimidade, fé, amor. A fé, ela é um fruto do Espírito Santo. E a palavra de Deus também vai dizer que existe o dom da fé. Então, eu creio realmente que a gente vê algumas pessoas como o centurião, como a fé de vários homens de Deus na Bíblia,
que a gente consegue realmente identificar que é uma fé diferente. Parece que é aquela pessoa que ela tem, vamos dizer, mais fé que a outra, né? Mas a fé todos temos. Mas existe uma palavra aqui na Bíblia que ela explica muito bem isso, esses níveis e essas formas diferentes de a pessoa usar a fé, né? Ser mais ousado em fé do que outros. E eu queria deixar essa palavra aqui para a gente meditar, fechar esse assunto com a palavra de Deus, que ela nos esclarece em 1 Coríntios 12, do 8 ao 10. Ela vai tratar aqui do dom da fé. 1 Coríntios 12, 8. E eu convido a vocês lerem comigo. Porque a um pelo Espírito é dada a palavra de sabedoria, e a outro pelo mesmo Espírito a palavra do conhecimento, e a outro pelo mesmo Espírito a fé, e a outro pelo mesmo Espírito os dons de curar. E assim a palavra vai prosseguindo. Então no versículo 9 diz: a outro é dado pelo mesmo Espírito a fé. Então nos faz pensar aqui, diante dessa palavra, que existe sim um dom da fé que Deus dá como manifestação do Espírito Santo a alguns. Então eu creio que tem pessoas que a gente já vê tanto na Bíblia como na nossa vida, né, que parece que elas usam mais a fé ou que elas são mais ousadas em fé. Porque eu creio que seja assim, esse dom da fé que a Bíblia vai dizer, ele é diferenciado, né? Tá bom? Eu espero que a gente possa usar essa fé diariamente, a exemplo de Jesus, que a tamanha nossa confiança seja no Senhor, que a gente já possa, sabe, colocar aquela situação diante de Deus e já agradecendo, sabendo em quem nós temos crido, né, com a certeza de que aquilo que a gente depositou está em boas mãos. Então a gente já pode agradecer ao Senhor, porque a gente já sabe que Ele é poderoso para fazer infinitamente mais do que a gente pensa ou imagina. Amém? Então nós nos vemos em outro vídeo aqui no canal. Se inscreve, curte, compartilha e vamos viver essa fé que funciona.